Olá, meus irmãos, tudo bem? Nossa tradicional saudação, fala gente boa. Obrigado por você ter clicado nesse vídeo, nesse sabadão, domingo, segunda, terça, não sei em que momento do dia, em que dia da semana, em que momento do dia você vai clicar e vai me acompanhar aqui, mas eu espero que seja uma boa instrução e um bom bate-papo. E essa expressão no final aqui faz jus ao nosso vídeo, um bom bate-papo. Tenho recebido muitas perguntas. Não é de hoje que recebo esse tipo de pergunta, mas nos últimos dias recebo com mais frequência, dados os acontecimentos mundiais, dada a sensação de finitude, dada a sensação escatológica, porque os dias que nós estamos vivendo são os dias dos princípios das dores, né? Como o Senhor nos orientou. Mas então, a fatídica pergunta, não sei nem se fatídica, mas a pergunta que recebo, e essas duas em especial me fizeram vir aqui comentar algo com vocês, que é sobre, Rafael, 2024 começa a tribulação. A tribulação vai começar em abril de 2024. Outra, Rafael, a tribulação começa em abril de 2024. Rafael, nós sabemos a data que Jesus vai voltar. É certo que Jesus então vai voltar se a tribulação começa em 24. É certo que Jesus vai voltar de 2030 para 2031? Bom, meus irmãos, vamos lá. A primeira coisa que eu digo para vocês sobre as pessoas que buscam uma data específica e trazem estas revelações ou estes entendimentos ou descobertas que fizeram nas Escrituras, ou receberam algum tipo de iluminação espiritual, de entendimento, né, de divina revelação sobre datas que não foram dadas a conhecer para ninguém, isso me preocupa. E me preocupa também muitos irmãos estarem apegados a datas. Eu entendo mesmo, como servos de Cristo, piedosos, que amam o Senhor, que guardam a sua palavra, que estão vigilantes, que não querem ser enganados, porque se possível enganaria até os próprios escolhidos, né, naqueles dias da tribulação. Eu sei que os dias são maus, mas também tem muita coisa boa que Deus está fazendo. Então, diante desse contexto, é normal a gente fazer as perguntas, né? Ter as dúvidas e fazer as perguntas que os discípulos de Jesus fizeram. Mestre, quando essas coisas vão acontecer? Quais são os sinais da sua vinda? Jesus diz para eles claramente o tempo, referente ao tempo, mas Jesus fala com clareza também em relação aos sinais que antecederão a sua vinda, assim como Paulo fala sobre isso. Então, eu quero responder a vocês aqui dando algumas razões pelas quais você deve tomar cuidado com as pessoas na internet, ou os líderes, os professores, os mestres de hoje, que têm uma alegação de revelação espiritual, coisa que os maiores biblicistas da história não ousaram mencionar, eles hoje mencionam. Os maiores escatologistas da história não tiveram a coragem, ou ousaram falar, Jesus volta em tal data começa a tribulação. Hoje em dia, essas pessoas estão realmente com um nível de intimidade, de revelação e de profundidade na hermenêutica, na interpretação bíblica, né, no aprofundamento das profecias do Antigo e do Novo Testamento, que os maiores biblicistas da história, escatologistas, mestres da palavra, apóstolos, discípulos de Jesus não tiveram. Então tem algo muito errado com os mestres de hoje, ou os apóstolos, os discípulos, os grandes nomes da história erraram. Não tinham tanta revelação e tanta profundidade assim. Ou a palavra que eu comecei o nosso vídeo é cuidado, cautela, né? Eu tomo isso com muita apreensão, com muito cuidado. Então a primeira coisa que eu digo para vocês é ter um equilíbrio quando forem seguir determinados mestres da internet, né? Profetas, professores, tenham muito cuidado. O compromisso de todo mestre da palavra deve ser com a palavra, deve ser com a própria Escritura, e não com uma suposta revelação, e não com uma suposta interpretação, uma chave única, uma descoberta incrível que fez a pessoa A, B ou C afirmar para você a data que começa a tribulação, portanto, quando surge o anticristo, e quando Jesus volta. Então, tenha muito cuidado. Equilíbrio é importante. Eu separei para vocês
algumas coisas aqui que eu quero destacar que eu acho importante. Primeiro, essa questão da data faz a gente tomar o seguinte cuidado. Eu não sei se você lembra, ali mais ou menos na década de 90, final da década de 90, acho que 97, alguma coisa assim, havia uma seita religiosa, de cristãos, que diziam-se dominar as escrituras, né, e o líder carismático, esses movimentos têm sempre muitos líderes carismáticos, uma seita nos Estados Unidos chamado Heaven's Gate, né, portões da eternidade, portões do paraíso, por aí vai, era uma seita. E lá em 97, esse líder, alegando uma revelação divina, uma interpretação que ninguém na história teve, ele disse que Jesus ia voltar em determinado período do ano, e aí o mundo ia acabar. E ele convenceu as pessoas, com grande poder de persuasão, a elas ingerirem uma substância, e todo mundo daquela seita, né, foi um suicídio coletivo. Vocês lembram disso? Isso está na história. E vários outros líderes surgiram, figuras carismáticas, alegando uma revelação de que o mundo acabaria na passagem de um cometa, e as pessoas foram lá e cometeram suicídio coletivo. Então tenham muito cuidado, porque quando há essa especulação de data, gera um senso de urgência e de finitude muito grande, e tende a proporcionar nas pessoas uma respostas psicológicas e respostas financeiras, respostas de vida, resposta de saúde, resposta familiar, social, inclusive, eclesiástica, completamente dada ao desespero, né? Então tenham muito cuidado com isso. O primeiro fato que eu menciono para vocês é esse. O interessante é que nós devemos ter clareza da incerteza da data. Nós não sabemos o tempo exato de eventos escatológicos. Nós sabemos que os sinais vão cooperar para entendermos a estação, entendermos o tempo. Afinal, Cristo é o cabeça da igreja. Logo, nós estamos conectados em um único corpo, e o corpo tem entendimento e reage ao que a cabeça ou o cabeça está pensando e determinando para todo o corpo. Então a chave é estar conectado a Cristo. Então vamos derrubar esse argumento daqueles que dizem que tem data A, B ou C e ficam infelizmente passando vergonha na internet, maculando o nome de Jesus e trazendo essa aura de deturpação, né, para a escatologia, para um estudo tão sério. Primeira coisa que eu menciono para vocês é Mateus 24, versículo 36. Jesus afirmou assim: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. É claro que aqui Jesus estava na terra cumprindo o propósito do Pai como filho, e quando ele fala ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, nem homens, nem os anjos do céu, nem o Filho, só o Pai. Ele está fazendo referência que ninguém além de Deus tem um controle desse relógio. É claro que ele hoje está à destra do Pai, então Jesus tem total conhecimento dos tempos, das coisas, né, de quando esses eventos vão acontecer, e principalmente da sua segunda vinda, né, do seu retorno. Mas ele está fazendo referência para os discípulos, quando ele fala nem os anjos, nem o Filho, ele está transferindo isso para a autoridade do Pai. Portanto, uma pessoa que lê esse texto e ainda assim ela diz que sabe o dia, que ela sabe quando Jesus volta, que ela sabe a data, ela está assumindo um papel que não é dela. Isso é posição de orgulho. Quando um atributo que é de Deus, o homem se acha no direito de também possuí-lo. Nós sabemos qual é a raiz disso, está no diabo. Inclusive, Jesus disse que viu ele cair do céu junto com o terço dos anjos. Então, entenda que essa não é a sua postura, você não tem que carregar esse manto. E isso compete a Deus, ele tem a presciência, ele sabe de tudo. E é o que Jesus está ensinando aos discípulos. Nem os anjos, nem o Filho. Então, não carregue esta ansiedade, porque o tempo está na mão do Pai. A outra coisa é que, como eu falei para vocês, o segundo argumento, na verdade este é o segundo, porque o primeiro é que no decorrer da história nós temos vários maus exemplos de falsas previsões. Aqui na internet, então, tem um carinha aí muito famoso, toda vez ele fala que Yeshua vai voltar em tal data, né? E aí não voltou, né, porque vocês não clamaram, porque a terra não está preparada. Então, o céu depende de um comando da terra. E, quer dizer, o controle, a agenda não está na mão de Deus, está na mão dos homens.
Isso me parece muito mais um misticismo do judaísmo, que precisa preparar o mundo para o Mashiach e depende das suas ações, né? Na verdade, o homem é subserviente a Deus, não Deus subserviente ao homem, né? Bom, a outra coisa são sinais gerais e não específicos. O interessante é quando Jesus também fala no sermão profético, quando ele fala em Mateus 24, do versículo 6 ao versículo 8, Jesus está deixando claro ali os princípios das dores. Então, tanto na escatologia cristã, que não está só em Mateus 24, em Lucas 21, Marcos 13, está em Daniel, está no livro de Apocalipse, está no Antigo Testamento, em Isaías, em Zacarias e por aí vai. Tanto na escatologia cristã, bíblica cristã, na judaica e na escatologia muçulmana, existem dois grupos de sinais aqui. Os pequenos sinais, falando especificamente da escatologia islâmica, nos hadiths, tem os pequenos sinais e os grandes sinais. Então, os pequenos sinais antecedem aos grandes sinais que corroboram para a restauração de todas as coisas e o estabelecimento de uma ordem islâmica global com o Mahdi. Na escatologia cristã, nós temos os eventos, né, que antecederam a vinda de Cristo, nós temos a referência das semanas de Daniel, nós temos referente à última semana de Daniel, das semanas de Daniel, né, e nós temos também as profecias que se inauguraram com a manifestação do Mashiach, desde a reconstrução do templo, a manifestação do Mashiach, a destruição de Jerusalém, a construção do Estado judeu, né, e por aí vai. Então nós temos várias referências até Jesus inaugurando, então, quando Jesus fala sobre a destruição de Jerusalém no ano 70, inaugurando o sinal dos tempos, os sinais dos tempos, que a Bíblia chama dos acontecimentos, ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras, né? Ouvireis falar de pai contra filho, filho contra pai, aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Jesus fala com muita clareza de que estes são princípios das dores. Então, são sinais que apontam para a dor maior, são princípios das dores. Então tenha a percepção de que são sinais gerais e não sinais específicos. Então o que faz as pessoas falarem, olha, comece em 24, porque elas estão apontando para a agenda mundial, estão apontando para o calendário judaico. Mas a gente precisa fazer esse corte de sinais gerais que apontam para os sinais dos tempos e o grande sinal. Ok, perfeito. Então, o foco, e o último ponto que eu destaco para vocês, o foco deve estar na prontidão, na preparação e não na especulação. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, do 11 até o 12, nós somos lembrados a nos mantermos em santidade, em piedade, esperando e apressando a vinda do dia do nosso Deus. O que o texto está nos dizendo? Que nós devemos viver de acordo com os princípios estabelecidos por Cristo. E foi dado continuidade pelos apóstolos de Cristo. Então, o grande apelo aos cristãos não é para que eles procurem uma data, não é para que eles procurem um evento, mas é para que, em todos os momentos, e o fim dos tempos principalmente, nós devemos nos apegar a guardar os mandamentos, porque nisso daí está a certeza de que somos filhos de Deus, conforme, né, a epístola de João, guardar os mandamentos, guardar-nos em fé e nos apegarmos aos princípios cristãos, aos valores de piedade, aos valores de fé, né, e de obediência a Deus. O interessante é que eu concluo com vocês, saber sobre uma data não significa que eu estou mais preparado ou menos preparado. Né? Se eu estou estocando alimento, significa que eu estou mais preparado ou menos preparado. Você pode ser uma pessoa que tem uma percepção da escassez, da elevação dos preços, né? Você tem percepção de uma conjuntura de geopolítica, uma percepção de um momento que o mundo está vivendo e você vai se preparar. Você vai estar em uma terra que tem uma fonte de água, mas o que pode não significar de fato que você vai usufruir daquilo sem que o sistema mundial se apodere, te proíba. A preparação não tem a ver com a sua capacidade de resistir. A preparação tem a ver com quão espiritualmente eu estou confiante na proteção de Deus diante dos dias maus. É só a gente olhar para o Egito e perceber que Deus guardou Israel na saída do Egito quando as pragas estavam vindo ali como táticas de guerra, destruindo toda a estrutura militar, o orgulho, a vaidade, divindade do panteão egípcio. A clareza ali é que devemos estar fortes e preparados espiritualmente,
mais do que preparados materialmente. Mas a preparação material não deve ser excluída, e não há crítica a quem se prepara, a quem estoca alimento, mas aí é ter a convicção, a preparação espiritual, a convicção de que Deus é quem me guarda, de que estou protegido nele, de que estou debaixo de suas asas. Isso que é interessante. Agora, um outro detalhe para você é que guarde no seu coração, é importante você lembrar disso, tá? Quando Jesus falou sobre guerras e rumores de guerras, a Bíblia está nos desafiando, assim como Jesus desafiou os discípulos, a estarem atentos ao que vai acontecer no mundo. A sua capacidade de perceber os eventos a partir do prisma certo, a partir da lente certa. Vou colocar a lente certa para enxergar esses eventos. Um outro texto que eu destaco para vocês é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Paulo fala neste versículo que o dia do Senhor não acontecerá sem que antes venha a apostasia e a revelação do homem da iniquidade. Então vem o dia do Senhor. Paulo está criando ali uma linha de interpretação, porque aqueles irmãos estavam sendo convencidos que Jesus já tinha voltado, etc. Muitos líderes deturpando a interpretação da escatologia. Então Paulo diz assim, olha, assim como já ensinei a vocês antes, eu vou ensinar novamente. Primeiro vem a apostasia, é um sinal de dentro, o abandono da fé, né? Então tem acontecimentos no campo da fé, né? Substituindo a fé genuína. Tem a revelação do homem da iniquidade, que aí, de fato, é um homem do pecado, o homem da iniquidade, ou anticristo, ou opositor a Cristo, ou enganador. Então, é um homem amparado por um sistema. Eu não sou dos que dizem que o anticristo é um sistema, ele é a inteligência artificial, ele é uma ideologia. Não, ele carrega um sistema, ele carrega uma ideologia, ele carrega uma tecnologia que vai compor todo o seu sistema de totalitário, seu sistema de controle mundial. Mas o que Paulo está nos orientando é que se eu estou vendo sinais da apostasia, ok, então esse é um grande sinal. Se eu estou vendo um sinal de conjuntura, conforme Daniel nos orienta, que o anticristo vai surgir como um pequeno chifre, de modo despretensioso, e principalmente nos 3 anos e meio ali, da manifestação do anticristo, 3 anos e meio serão anos de relativa paz, as pessoas não vão perceber, né? Eu não concordo com isso, que as pessoas não vão perceber. Nós perceberemos, porque o que o anticristo vai implantar é um sistema mundial, isso não vai passar despercebido, gente. Será um sistema mundial. Só que o mundo que já abraçou a ideologia do anticristo, o sistema do anticristo, o dinheiro do anticristo, a tecnologia do anticristo, a fé mundial, uma fé na humanidade, não mais em Deus, né? Porque se transferir a fé para o homem, né? Como na posse do presidente Joe Biden, aquela oração foi feita na posse, em nome da nossa forte fé coletiva. Amém. Então a fé forte é no coletivo e não mais em um Deus. Né, ser monoteísta, acreditar que só existe um Deus e os outros são falsos deuses. Então, aí sim, as pessoas que estão nessa ideologia, estão nessa fé, estão nesses valores, nesses princípios, serão facilmente enganadas, mas as pessoas vão rejeitar a Deus. É aí que está a marca da besta, é rejeição à palavra de Deus. Por quê, gente? Porque a marca da besta é a antítese do selo de Deus em nós. O selo de nós é feito pela fé, por plena convicção de que entregamos a nossa vida a Cristo, que é a palavra revelada, e o operar do Espírito Santo. E uma pessoa que nega a palavra, ela recebe uma marca na mão, consentimento, autoridade, e na testa, córtex frontal, é centro de decisão da nossa vida. Né? Aqui, ó, córtex frontal é onde nós decidimos. Então as pessoas vão desejar a marca da besta. É aí que as coisas ficam claras. Então, quando alguém diz assim, a marca da besta, por exemplo, a tribulação vai começar em 2024, abril de 2024. Como que essa pessoa faz essa alegação? Significa que este ano tem que surgir a cúpula de 10 países, significa que o sistema mundial tem que estar preparado, significa que a perseguição cristã vai estar declarada no mundo. Significa que, né, já existe esse líder que vai impor este sistema com uma marca, né? Significa que o dinheiro já tem que estar amplamente digitalizado e controlado, um único sistema mundial. Gente, eu não vejo isso agora. Olha que é a minha área aqui de dominância, né, a geopolítica. Eu não vejo isso agora, mas respeito quem está dizendo que vê.
mas não concordo, certo? Não concordo mesmo. Embora eu tenha clareza de que tudo pode acontecer muito rápido, eu não me arrisco a falar datas para vocês, porque esta não é a orientação do Senhor. Isso só gera ansiedade e te coloca no centro, como se as suas decisões fossem suficientes. E de que, pronto, eu vou correr contra o tempo. Se você seguir essas pessoas, você vai comprar muitos cursos, né, de como se preparar para o fim dos tempos. Mas você pode perder a principal, vou ser redundante, premissa, que é confiar no Senhor, e essa confiança fará você ser luz para o mundo que caminha em trevas. Porque quando você está falando, não, eu estou fugindo, eu estou indo para o mato, eu estou fazendo isso, eu estou comprando um rádio a pilha, eu estou fazendo tudo, nada contra quem faz. Só que a premissa deve ser, eu estou forte espiritualmente, minha luz está brilhando porque eu estou próximo de Cristo, ele está refletindo a sua glória em mim, como o apóstolo Paulo nos orienta, estou sendo moldado com a imagem de Cristo, então estou sendo mais parecido com Cristo e impacto influencio esse mundo. Não estou fugindo com medo do mundo. Pelo contrário, estou sendo cuidado por Deus, confrontando o sistema do mundo. Eu acredito nisso. Mas cada um segue aquilo que acredita. Bom, com muito carinho, com muito respeito a qualquer irmão, não estou mencionando o nome de ninguém, embora eu saiba exatamente quem são as pessoas que induzem os irmãos, as irmãs, por essas veredas. Eu não quero enveredar por estes caminhos. Minha orientação a vocês, minhas aulas são focadas em preparação, orientação, né, estudar, conhecer, se aprofundar. E como eu tenho a percepção clara de que o anticristo ele vem, né, de um povo específico e ele vai clamar pela religião desse povo, embora ele vai se autodeclarar como um Deus, e vai ser o grande engano, eu não vejo neste momento agora, para abril de 2024, começar a tribulação. Essas mesmas pessoas falavam que no início da pandemia os médicos eram o cavaleiro branco. Então, vejam, não há coerência nisso tudo. Os mesmos já falaram sobre datas que Jesus ia voltar, Jesus não voltou. Então aí basta você discernir e determinar qual é a fonte que você se alimenta. A sua fonte deve ser o Senhor e o seu principal objetivo deve ser estar protegido por Deus, estar focado nos sinais, né? E sabendo que quem está no controle é Deus. Quando uma pessoa tem muita alegação de virtude assim, eu fico preocupado. Quer dizer, o cara é maior que os grandes biblicistas, escatologistas, que eu não chego nem perto deles. Esses caras são maiores que os apóstolos, porque os apóstolos não se arriscaram nisso, andaram com Cristo e nenhum falou de data, porque eu vou falar. Isso é orgulho, gente, e o orgulho precede a queda. Bom, espero estar ajudando de algum modo, que o Eterno abençoe vocês. Um grande abraço, tchau, tchau.